meus amigos, nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês como que as empresas elas podem ter, pelas suas próprias determinações, os seus gestores de marketing, logicamente, em articulação aí com os executivos, né, de nível mais estratégico da organização, como que pode ser definida a determinação de que os produtos, o que aquela empresa oferece para o seu mercado, deverá sofrer aí algum ajuste quanto aos preços a serem cobrados para o público consumidor final e, mais especificamente, como que esses preços eles podem receber aí aumentos. Então, quando a gente vai especificar a condição de que os preços precisam sofrer alterações, a gente pode observar que chega um determinado momento que é necessário subir o preço do produto oferecido ali pela organização. Como exemplo de como a gente pode ter o impacto do aumento de preços, veja esse caso. Se a gente aplicar isso de uma maneira correta, talvez não seja nem necessário, né, a gente ter uma considerável elevação dos lucros. Porque, logicamente, quando a gente fala de aumentar preços, a gente está objetivando aumentar o lucro. Né? A gente sabe que uma organização, como ela existe ali com o objetivo de gerar a lucratividade, eu não vou funcionar unicamente para disponibilizar o meu produto, o meu serviço para o público consumidor e apenas confiar que eu vou continuar ali sobrevivendo, existindo nesse mercado. A gente sempre precisa ter uma reserva, né, para custear os nossos próximos processos, a continuidade do nosso funcionamento. Então eu preciso do lucro desde dessa condição de me garantir uma certa sobrevivência nesse mercado, como também eu preciso, né, concentrar nesse objetivo, que é lógico, de toda empresa privada. Ela existe justamente para gerar lucro ali para os seus investidores. Então, por mais que eu tenha esse foco em lucro, eu posso ter uma pequena estimativa de um pequeno aumento e mesmo que seja uma pequena porcentagem que eu atribuo ali como aumento no preço que eu cobro pelo meu produto, eu posso acabar tendo uma repercussão considerável sobre a lucratividade, como nesse caso aqui. Veja lá, se eu tenho um aumento de 1% no preço do produto, né, mantendo aí a quantidade que eu vou vender, veja o que acontece. Imagina lá, eu tenho um preço inicial de R$10 e nós determinamos aumentar apenas 1%. Isso quer dizer que aquele produto que antes, né, custava R$10, agora vai custar R$10,10. Apenas 10 centavos a gente não imagina que vai gerar tanta repercussão. Pelo menos é um valor que não vai gerar tanta rejeição, tanta não aceitabilidade do público consumidor. E aí, se eu mantiver as minhas unidades vendidas, a quantidade que eu consigo vender, se antes eu vendia 100 itens e agora eu continuo vendendo as 100 unidades, apenas com esse acréscimo, eu vou ter uma receita que vai de R$1.000, pode chegar a 1.010, mantendo os meus custos, que vão se manter fixos, eles não precisam alterar, nós apenas determinamos, né, por essa margem de 1% de aumento no preço, e aí eu vou ter um lucro. Antes eu tinha um lucro de R$30 e agora eu vou ter então o lucro de 40. Então, só para termos uma estimativa, né, se eu determino aumentar, ainda que seja apenas 1% sobre o preço do meu produto, eu vou conseguir gerar aí um aumento de 33,3%, né, sobre a minha lucratividade. Então perceba, quando a gente fala, vamos aumentar o nosso preço, não precisa ser um valor que vai impactar a percepção, na aceitabilidade do nosso público consumidor, principalmente sobre aquele público que nós já temos cativos ali, né, que são clientes assíduos da nossa organização. Porque se eu estabeleço um aumento muito considerável, eu posso acabar criando uma certa rejeição. Se o público consumidor sente que aquele diferencial vai pesar para ele, para o seu consumo, então ele pode começar a buscar até mesmo produtos substitutos. Mas, se os gestores vêm com essa determinação de colocar pequenos acréscimos, pequenos aumentos, ainda assim eu posso manter a minha oferta não tendo esse impacto na percepção do nosso público consumidor e, em compensação, trazer um considerável lucro para a organização. Então, né, a gente vê que, em geral, os preços mais elevados, eles vão reduzir as vendas, porque o público consumidor pode sentir esse impacto. Mas ainda assim, a gente evidencia o poder da elevação de preços. E, logicamente, que para eu decidir por aumentar, elevar um preço daquilo que eu estou oferecendo para o meu mercado, eu preciso ter muito bem conhecido qual é o perfil do nosso público consumidor, como que esse público vai aceitar ou rejeitar
aquela nossa oferta depois de estabelecido esse aumento. E quando a gente vai observar algumas condições que possam pressionar os gestores a decidir por esse aumento de preço, a gente precisa analisar também quais seriam esses fatores. Então, como exemplo, a gente tem aí circunstâncias que podem induzir ao aumento de preços. A inflação de custos. Lembrando, os custos, quem determina, quem sente o impacto de custos, são os funcionários, são os gestores no âmbito interno da organização. Custo é tudo aquilo que eu, gestor, preciso investir para garantir que aquele meu produto, que aquele meu serviço vai ser gerado e finalmente disponibilizado para o nosso público consumidor. Então, custos representariam as despesas para o funcionamento da minha organização. E nós sabemos que para gerar um determinado produto, eu tenho custos de matéria-prima, eu tenho custos de mão de obra, eu tenho custos de tecnologia. Então, se eu tenho ali uma inflação, aqueles recursos, aqueles insumos que eu preciso para abastecer a minha produção, se eles estão passando por algum período de inflação, logicamente que isso vai elevar os meus custos e eu vou precisar contornar esses prejuízos aí da minha organização justamente naquele preço que eu vou cobrar para o nosso público final, para o nosso público consumidor. Então, quando a gente tem inflação de custos, os nossos custos estarão aumentando, isso vai acontecer justamente porque há aumento nas despesas da organização que não é obrigatoriamente acompanhado por um aumento na produtividade. Eu posso manter a minha produtividade constante, eu posso continuar produzindo as mesmas quantidades, mas ainda assim eu tenho maiores despesas, porque tudo aquilo que eu precisei investir para abastecer a minha produção teve ali o seu aumento. Então, logicamente, nessa circunstância, o preço precisa acompanhar esse aumento. Então, a gente observa que custos crescentes, sem esse relativo ganho de produtividade, aumentamos as nossas despesas, mas não alavancamos tanto a nossa produtividade. Isso vai achatar a margem de lucro, e isso não é interessante para uma empresa privada, Por consequência, então, a gente leva ao aumento de preço por parte das empresas. Lembrando, a gente tem lá a noção básica de ponto de equilíbrio. Eu não posso cobrar um preço para o meu produto inferior àquele valor que determina onde eu não tenho nem lucro nem prejuízo, mas eu estou justamente arcando com todas as despesas que foram necessárias para fazer minha organização gerar aquele produto, aquele serviço. A partir do momento que eu começo a ter essa projeção para lucro, eu tenho que também acompanhar. Se eu estou tendo inflação, se eu estou tendo elevação dos custos para a minha empresa funcionar, logicamente que o meu preço precisa acompanhar também esse aumento aí das nossas despesas. Eu ilustro bastante com o setor alimentício, mas a gente também observa em alguns casos determinados ingredientes que têm aí até determinações governamentais recebem uma alta, tem ali um acréscimo nos seus valores. Se uma empresa ela precisa adquirir aquela matéria-prima, precisa adquirir aquele ingrediente, consequentemente, não vai ser apenas o mercado, os fornecedores daqueles nutrientes, daqueles ingredientes que vão ter ali um aumento do preço. Os restaurantes, eles também vão acompanhar essa progressão, justamente porque eles precisam arcar com as despesas para terem as suas refeições disponíveis ali nos seus estabelecimentos. Então, observe que além da determinação pela inflação dos custos, eu tenho um aumento nas minhas despesas, preciso acompanhar essa progressão, a gente também pode ter um aumento de preço decorrente justamente de algumas determinações do próprio governo. Então, a gente tem aí a condição da remarcação antecipada. O que isso significa? É quando os gestores lá na empresa, eles presumem, tem uma estimativa de que surgirá aí uma inflação no mercado, Essa inflação está prevista para um futuro próximo, está prevista, ainda não é determinada, mas ela já está sendo sinalizada, e isso já faz com que os gestores elevem os preços justamente naquelas mercadorias que já estão disponibilizadas ali para o consumidor, mas justamente porque se eu vejo que já existe essa estimativa de aumentar uma inflação e a gente precisa continuar funcionando, então eu não vou esperar o momento em que o público, de uma maneira geral, vai sentir aquele impacto da inflação e, consequentemente, o público, nessa circunstância, vai estar com menor poder aquisitivo, então vai ser ainda mais sensível a essa condição da inflação. Então eu não vou esperar com que essa inflação, de fato, se consolide para só depois eu determinar o aumento do preço. Até porque isso vai gerar muito mais sensibilidade ali do público consumidor. Então, se eu já tenho uma estimativa, se eu estou fazendo esse estudo do mercado
a gente já tem essa previsão de que vem aí uma inflação, antes mesmo dessa inflação vir a se consolidar, dependendo do caso, pode até ser que ela não se consolide, mas aí depois eu tenho como restabelecer meu preço oferecendo outros descontos, mas aí já é uma consequência secundária. Mas, como eu vejo essa estimativa, né, de que uma inflação venha a se consolidar, ainda antes dela de fato se revelar conhecimento geral do público, eu já chego nessa condição. Então, bom, vamos aumentar o nosso preço antes, até porque para o público já ir se adequando a esse preço que nós estamos propondo, e quando de fato a inflação vier, aí a gente já tem um preço que pode ser mantido. Então perceba que isso é uma condição tentando dirimir, né, tentando contornar o impacto na sensibilidade do público consumidor. E aí a gente observa, né, que justamente por receio do que seja determinado pelos governos, né, das legislações governamentais, a inflação é uma consequência de como que esteja o planejamento da economia de uma determinada nação, as empresas elas se previnem, né? É comum as empresas se prevenirem e remarcarem antecipadamente os seus preços, justamente, né, para não gerar aí uma má reputação, um posicionamento precário, né, na percepção, na mente do consumidor. E a gente também tem outras possíveis condições, até mesmo próprias da empresa, além do mercado, né, além do fator governo, a gente também pode ter aí a própria empresa que precisa adequar os seus preços, até mesmo determinando por aumentar mais esse preço, devido, por exemplo, a excesso de demanda. Então, se a empresa ela não consegue fornecer o seu produto para todos os seus clientes, ela vai precisar aumentar o seu preço justamente para ter esse controle. Olha, nós não conseguimos atender a todo o nosso público consumidor. Então, como está tendo um pico de demanda, eu não vou deixar meu produto ser tão popularizado. Eu vou elevar um pouco o preço nesse momento, justamente porque eu consigo controlar que quem de fato venha a adquirir meu produto vai ser o público de maior poder aquisitivo. Então, isso é uma tentativa de controlar esse excesso de demanda. E isso pode, né, acontecer de diferentes maneiras. Como, por exemplo, se eu determinei, agora nós vamos aumentar o nosso preço porque eu preciso controlar a demanda, eu gestor, posso definir o preço, né, somente depois da data da entrega, e isso é muito comum para bens de exclusividade, né? Então a empresa ela não determina o preço final até que o produto de fato esteja concluído e pronto para ser entregue para o cliente. E perceba, né, que eu dependo muito dessa certeza de que meu produto tem alguma exclusividade, porque só depois que ele já está pronto é que eu posso estabelecer aquele preço mais alto, acreditando e confiando que aquele público de maior poder aquisitivo vai poder de fato vir adquirir esse produto. Outra condição, né, quando a gente tem a cláusula de reajuste, o cliente ele paga por um preço contratado, somado depois a qualquer aumento que seja decorrente de uma inflação, por exemplo. Então, isso é comum mais na prestação de serviços. Eu posso ter um contrato, né, dependendo da complexidade também desse serviço, eu posso ter ali no contrato uma cláusula que justifique, olha, nesse primeiro momento nós estamos cobrando esse valor, mas, dependendo das circunstâncias que a gente venha se deparar aí no nosso futuro, talvez eu precise reajustar esse valor e possivelmente a gente vai ter um aumento do preço. Isso é muito comum em alguns casos de academias de ginástica, onde quando você vai fazer a sua mensalidade, ou você fecha ali um pacote, né, de 6 meses, naquele primeiro momento você está recebendo um desconto. Olha, se você fechar o pacote de 6 meses, você vai pagar um pouco menos do que se fosse você mantendo ali o pagamento mensal a cada mês. Mas ainda assim, né, eu posso nesse momento de entregar esse contrato com um cliente que fechou ali um semestre com a nossa prestação de serviços, eu posso incluir uma cláusula nesse contrato dizendo que depois de 6 meses ou durante esse período de 6 meses é possível que os valores ali daquela academia, né, sejam reajustados. Então a gente já deixa informado o consumidor de que aquele valor que ele está pagando naquele momento, ele até se mantém durante 6 meses, mas no 7º mês, se porventura esse cliente quiser continuar sendo cliente ali daquela organização, daquela academia, ele vai vir a se deparar com um novo valor, com um novo reajuste, depois de consolidado esse período que ele fechou o contrato. Mas isso já é informado para ele ter a sua consciência, justamente aí como uma cláusula do reajuste.
Uma outra condição também que eu posso propor um aumento de preço é pelo desagrupamento. O que significa desagrupar? A empresa ela mantém o preço, né, para não ter essa questão de ter um impacto, o consumidor se sentir injustiçado por um preço que ele já pagou, mas se porventura acontecer, né, foi preciso aumentar o preço porque nós tivemos um aumento dos nossos custos, e aí como eu já não tenho mais condição de aumentar o preço, eu quero manter aquele preço que já havia sido negociado e apresentado para o meu consumidor, então a gente vai retirar alguns itens, né, e vai passar por toda uma reengenharia de valor para observar de fato o que possa ser retirado, que não vai gerar uma insatisfação do cliente, do consumidor, usuário daquele produto, daquele serviço, e aí eu retirando alguns componentes daquele produto ou daquele serviço, eu consigo então contornar, né, as despesas que nós temos, porque eu retiro aquilo que me representa custos, então eu consigo manter o preço que havia sido negociado, que havia sido determinado no primeiro momento da compra. Então, quando a gente desagrupa, a empresa mantém o preço, mas retira ali algum elemento que fazia parte da oferta anterior, justamente para reduzir ali os custos. Como, por exemplo, retirar a instalação gratuita de um equipamento que seja comercializado, ou encerrar, né, não disponibilizar mais o serviço de entrega. E uma outra condição é quando a gente pode oferecer redução de descontos. A empresa ela deixa de oferecer os seus descontos, né, que é habitual para pagamentos à vista, ou até mesmo um desconto que tenha sido utilizado para estimular ali uma compra, né, pensando já nessa condição. Olha, eu consigo te oferecer esse desconto, mas você está aí adquirindo os nossos produtos com essa certa frequência, né, você já fechou um pacote aqui com a gente, ou você está constantemente adquirindo esse determinado volume. Isso é muito comum, inclusive, entre clientes corporativos, né, quando uma empresa vai comprar um produto de uma outra empresa, e aí aquele momento já é avisado, olha, você agora tem desconto porque você está adquirindo um grande volume, ou porque você está fechando um pacote, mas pode ser que ainda num futuro não tão distante, a gente também precise passar por um aumento de preço. Perceba que em todas as condições é determinante que o consumidor ele seja devidamente informado, né, da possibilidade do aumento do preço. E isso vai gerar então a permanência, né, a preservação de um bom posicionamento, uma boa reputação para o consumidor. E aí a gente observa, né, algumas alternativas para oferecer aumento, para determinar um aumento de preços. Algumas possibilidades: reduzir a quantidade de produtos em vez de aumentar os preços. Isso foi uma condição muito comum, tem sido muito comum aí para os fabricantes de chocolates, justamente porque hoje a gente está passando por uma certa crise na colheita do cacau. Você pode observar que a quantidade, né, as gramas do chocolate que você já tinha o hábito de consumir no passado, ela vem diminuindo. O preço se mantém o mesmo, mas a quantidade está diminuindo. Então, a empresa ela consegue tirar um pouco das suas despesas, mantendo esse preço. Ela não precisa aumentar o preço, mas em compensação, a quantidade, o volume daquele produto é reduzido, justamente para tentar contornar essas despesas. Uma outra alternativa também é quando é possível substituir os materiais por outros, né, que estejam mais em conta. Isso também implica na condição da engenharia de valor. Se eu vou substituir, se eu vou descartar um determinado item, um determinado componente do meu produto, ou simplesmente vou substituí-lo por um outro mais simples, então eu posso fazer toda essa análise, né, de quais sejam os valores, quais custos que eu posso retirar. Então eu posso substituir esses itens que não vão impactar, logicamente, sobre o valor percebido para o meu público consumidor, e eu consigo então diminuir as minhas despesas. Outra alternativa: reduzir ou remover características do produto, né, para assim reduzir os custos associados, semelhante à anterior, e que também implica nessa necessária, né, análise de engenharia de valor para não fazer com que o público consumidor se sinta prejudicado. Extinguir serviços associados a produtos, né, como a entrega gratuita ou a instalação, até porque essas condições, né, que são acréscimos, pensando aí medidas que são adotadas para fazer com que o consumidor se sinta mais satisfeito, representam maiores custos, com certeza. Então eu posso tentar minar essas minhas despesas, deixando então de oferecer esses acréscimos, esses adicionais. É uma alternativa também. Inclusive me possibilita manter o meu preço constante,
mas eu estou retirando alguns componentes para tentar diminuir as minhas despesas. Outra alternativa, utilizar material de embalagem mais barato. A embalagem ela também pode representar um custo considerável para a empresa, dependendo do produto. Reduzir o sortimento, né? Não disponibilizar mais tantos tamanhos e modelos diferenciados, mas ter uma versão padrão. Criar novas marcas que sejam mais econômicas. Essa aqui é uma estratégia que nós chamamos, né, de estratégia marca combate. Nada mais é do que o seguinte: como eu não quero perder, né, consumo para as minhas vendas para um concorrente, então eu posso criar uma outra marca que ela vai existir no mercado junto com a minha organização e também com os meus concorrentes. E aí, como eu percebo que a minha marca, se a gente reduzir os nossos preços ou alavancar muito os nossos preços de uma medida extrema a outra, né? Tanto posso diminuir muitos preços como posso aumentar muitos preços, mas eu não posso modificar a percepção que o meu público tem em relação à minha marca. Então, como nós não queremos perder a participação no mercado, a gente continua focado nos nossos lucros, eu vou criar então uma outra marca que indiretamente, né, vai ser minha concorrente, mas não é minha concorrente direta para o meu próprio negócio, porque tudo que aquela marca venha ganhar com as vendas vai ser incluído no nosso próprio lucro. Então, isso é uma estratégia. Eu crio uma marca combate que possa ser oferecida a preço mais caro ou mais barato, justamente para garantir que nós tenhamos volume de vendas e, consequentemente, conseguimos então ter aí o nosso lucro. E quando a gente vai falar, né, de aumento de preços, a gente precisa considerar três públicos: os clientes, os consumidores, né, como que eles vão perceber essa diferença de preço, os concorrentes, né, por como que eles também vão lidar com essa diferença do nosso preço. Será que eles estão acompanhando as nossas ofertas? Será que a gente vai acabar disponibilizando para eles informações para que adotem outras estratégias? E a própria empresa, talvez pelas minhas despesas que eu tenha ali, ou porque é necessário adequar as condições que o mercado me apresente, eu tenho essa necessidade então de aumentar os meus preços. Então, sempre que nós falamos de aumento de preços, a gente sabe, né, que isso vai repercutir em reações dos clientes, dos concorrentes ou da própria empresa. Então, no caso dos clientes, quando eu vejo, né, vamos aumentar os nossos preços, e aí, o nosso público consumidor vai aceitar isso? Então, os clientes eles podem vir a interpretar essa alteração de preço de várias maneiras, né? Podem observar que, de fato, aquela oferta teve um aumento, né, por causa da inflação, que impactou todo o mercado, inclusive o mercado do qual ele faz parte. Pode ser que ele comece a questionar, né, o produto é tão bom que ele teve então o seu preço elevado e ele começa a se sentir mais prestigiado para adquirir aquele produto, contanto que exista de fato uma aceitabilidade positiva quanto às ofertas da empresa, né, e mantenha aí a demanda aquecida. O empresário, a empresa, a marca que for oferecer esse aumento de preço, ela não pode, né, gerar aquela opinião do público, ou deve se controlar para não gerar essa reputação para o público, de que é uma marca oportunista, que no momento indevido ela está querendo ter um ganho que não corresponde à sua qualidade. Por isso que a determinação de preço é uma das atribuições exclusivas do profissional de marketing. É esse profissional que consegue acompanhar, monitorar de fato como que a marca esteja sendo percebida pelo público consumidor. Se existe uma percepção positiva, aí sim eu posso aumentar o meu preço, acreditando que o meu consumidor vai arcar com esse aumento, porque ele acredita que o nosso produto de fato tem qualidade superior e por isso então estamos aumentando o nosso preço. E a outra condição é quando a empresa está explorando o cliente. E aí perceba que isso tem valor negativo, né? Se eu, cliente, percebo que a empresa aumentou indevidamente os seus preços e não é compatível com a qualidade que nós esperamos, inevitavelmente, eu, na condição de consumidor, posso começar a explorar, a investigar as ofertas dos concorrentes. Então, a empresa precisa tomar esse cuidado. Como que vai ser percebida pelo público esse aumento no preço? E aí, se eu tenho esse risco, né, de perder o meu cliente para o concorrente, os concorrentes eles também vão reagir às alterações de preço de uma determinada marca. Então, quando a gente precisa considerar essas percepções dos concorrentes, né, a gente tem que observar que quando o produto é pouco diferenciado, ou seja,
existem muitos concorrentes diretos, existirá então maior probabilidade dessa reação, até porque eles estão se observando continuamente, né? A gente vê aí as intrigas entre gestores e organizações diferentes que atuam no mesmo setor, no mesmo ramo. O tempo todo eles estão observando o que os nossos concorrentes estão fazendo, né? A gente faz isso na nossa vida pessoal, então com certeza na vida empresarial também, entre organizações disputando o mercado, isso também acontece e muito. E ainda mais quando é o mesmo produto que é destinado para o mesmo público consumidor. Eu preciso constantemente observar o que o meu concorrente está fazendo, porque eu não quero perder venda para esse concorrente. Então, perceba, quanto menos diferenciado o produto, maior a propensão da reação do concorrente. Agora, quando existem diferenciações, né, por exemplo, setor de joalherias, né, você sabe que tem aquelas marcas que são exclusivas, que são mundialmente famosas, existem as marcas locais. Embora eles ofereçam o mesmo tipo de produto, né, para o mesmo público consumidor, as marcas locais, né, e alguns comércios, sabem que vai ser impraticável tentar driblar o preço que seja oferecido por aquela multinacional. Então, a gente começa a ter também uma diferenciação na percepção da marca, né? Mas isso aí já é um caso à parte. A gente precisa considerar que quando o produto é o mesmo, logicamente os concorrentes vão ser muito mais reativos a mudanças no preço. Então, o mesmo também pode acontecer se existir um pequeno número de concorrentes, porque vai ser um mercado muito específico, né, e eu não posso perder os poucos clientes que eu tenho para aquele outro concorrente. Então, a gente consegue facilmente acompanhar, monitorar o que esteja sendo feito aí pelos outros concorrentes. E dessas possíveis reações dos concorrentes, nós podemos identificar, né, que os concorrentes, eles poderão supor que o concorrente não vai ter uma determinada reação. A empresa pode encarar cada alteração do preço como um novo desafio, né? Isso pode até mesmo levantar questionamentos quanto à eficácia, né, eficiência de outros concorrentes, então eles não vão se aventurar a tentar lidar com esse tipo de desafio, né? E algum concorrente pode entender que a empresa está tentando roubar o mercado, e aí vai atiçar a artilharia de guerra, né? É a hora que o mercado vira um campo de batalha, e ainda mais se for questionado se aquela empresa está tentando, né, contornar ali a sua oferta com base em preços, porque ela está suspeitando de que está tendo uma performance ruim, né? E aí ela quer então, de qualquer maneira, impulsionar as suas vendas. Isso acontece mais, inclusive, no caso de redução de preços. Quando eu vejo concorrente que está oferecendo o produto a um preço muito inferior, né, eu posso levantar esse questionamento. Será que ele não está tão confiante de que o produto tem qualidade? E aí, com medo de perder vendas, ele está então oferecendo esse desconto para tentar alavancar as suas vendas? É uma possibilidade. E, por último, né, a gente também precisa considerar como que a própria empresa vai reagir. Então, quando algum concorrente vai alterar preços, no nosso contexto interno, na minha organização, eu posso seguir aquela redução que o concorrente tenha praticado, eu posso manter o meu preço inalterado e enfatizar no diferencial do nosso produto, da nossa oferta, eu posso lançar marcas combate, que é justamente quando eu quero oferecer um produto com uma outra marca para tentar estrategicamente assumir uma maior participação nesse mercado, ou não retaliar, mas aumentar ainda mais a minha qualidade, fazer com que nós tenhamos uma maior diferenciação. Eu não quero disputar o mercado apenas com base em custos, apenas com base em liderança de preços mais baixos. Eu quero justamente ter a minha diferenciação e ser percebido aí como uma marca de exclusividade. Se eu conseguir fazer isso, então, de fato, né, eu posso acreditar que meu concorrente não vai nem ter como roubar o meu concorrente, não vai ter como roubar ali o meu público consumidor, o meu cliente. E também a gente tem que observar que não retaliar e diferenciar o produto pode ser muito mais estratégico do que continuar aí disputando esse mercado com um concorrente que não está nem sabendo lidar com o seu próprio mercado, supostamente, né? Por isso, então, está tendo essa flexibilidade aí na sua determinação de preços. E, por último, eu posso também adotar a medida de aumentar aquele preço que eu já estou praticando. Se eu estou vendo que o concorrente está tomando alguma ação, então vamos alavancar o nosso preço, até porque a gente pode imaginar, levantar a suposição de que se eu aumento meu preço,
eu vou começar então a ser percebido como um diferencial, uma qualidade superior para aquele meu cliente. Mas perceba, né, que sempre que a gente vai modificar o preço, seja para aumentar, seja para diminuir, ou para oferecer um desconto muito estratégico em um determinado momento ali do funcionamento da nossa organização, eu preciso considerar como que nós estamos reagindo com os nossos concorrentes, como que os concorrentes poderão reagir às ações que eu lanço no mercado, mas principalmente como que nós mantivemos aí, ou vamos manter o nosso bom posicionamento na mente do nosso público consumidor. Eu não posso perder a minha boa reputação justamente para aquele público para o qual nós vamos perpetuar o lançamento das nossas ofertas. E aí perceba que diferenciar, né, o preço, ter essa condição de alterar os preços, vai ter toda uma repercussão, vai ter toda uma consequência ali no funcionamento da organização no mercado. Por isso, é uma atribuição exclusiva dos profissionais de marketing. E eu espero que essas especificações, né, como que os concorrentes, como que a própria empresa e os consumidores vão perceber alterações de preço, tenha ficado claro para você aqui na apresentação desse vídeo. Muito obrigado pela atenção.